Esse é o nosso último tema pela manhã, e à noite queremos falar, abrange um pouquinho da questão da ira, mas também ter um rascunho, não é? Uma visão mais geral sobre a questão da ira. Tem um excelente livro, muito desse estudo está baseado no livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, do Robert Jones. Tive o privilégio de ter aula com ele, foi meu professor, e um excelente livro, né? Muito bom. A questão da ira, que ela é parte, podemos dizer assim, dessa expressão emocional, e talvez uma das emoções, né, expressões emocionais mais comuns para nós, é a questão da ira. Nós respondemos muitas vezes, e eu vou dizer de maneira pecaminosa, a situações, circunstâncias da vida com ira e ira pecaminosa. Eu diria que a grande parte das vezes que nós respondemos com ira a uma situação, ela é uma ira pecaminosa. Eu arriscaria dizer até mais do que 99% das vezes, a ira que nós expressamos é uma ira pecaminosa. Então, tendo isso em vista, nós temos um grande desafio aí, né? Que como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós devemos ganhar uma habilidade bíblica para perceber de maneira adequada uma situação e, quando oportuno, expressar uma ira com controle e com uma motivação de corrigir o erro. Ou seja, parece-me que a ira será algo inevitável na nossa vida, porque ela é uma experiência universal. Você sabia que os chineses ficam irados? Os indianos ficam irados? O índio Yanomami fica irado? A ira, ela é uma expressão universal, não é? Também é uma emoção. Nós já vimos também que Deus fica irado. E aí vamos trabalhar um pouquinho algumas informações. Mas vamos lá, vamos para a origem do termo. No Antigo Testamento, a palavra, o substantivo ira, é a palavra af. O pH fica quase um som de F, né? Olha que interessante a expressão, a sonorização da palavra. Af, parece que tem que soltar um ar, né? E olha o significado da palavra af no hebraico. É o resfolgar das narinas. Esse foi o termo que o meu amigo, já está na glória com o Senhor, professor Carlos Oswaldo, gostava de usar. O resfolgar das narinas. Você já viu um indivíduo irado, em que essa partezinha das narinas mexe, né? É o resfolgar das narinas, é a ira no Antigo Testamento. E evidentemente tem o verbo usado, né? Quando falando, irou-se o Senhor, né? O indivíduo que estava irado, e aí por assim vai. Mas no Novo Testamento, duas palavrinhas mais comuns, que é a palavra timós, que significa vapor, fumaça. Quando você olha aquela panela, a chaleira, que está lá no fogão, tem o calor do fogo, aquecendo a água, e aí começa a sair aquele vapor, né? Pelo bico da chaleira. Então você vê que tem um certo poder ali, aquela fumaça, aquele vapor que está saindo. Ele tem aquele escape. E a outra palavra, também bem comum, agora no Novo Testamento, é a palavra orgue, que significa paixão interior poderosa. Interessante que, mesmo não sendo uma palavra do Novo Testamento, mas quando Deus chama a atenção de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, o versículo 7, está falando dessa paixão que está controlando o coração dele, a ira. Percebe? Gênesis 4:7, olha só, Deus falando para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E agora Deus está direcionando uma palavra
para que Caim tenha um controle da sua ira. Ele fala: o teu desejo, ou melhor, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então toda aquela inveja, né, aquela comparação com o irmão, toda a ira que tinha tomado conta do coração de Caim, precisava estar debaixo de um domínio. Ele precisaria dominar esse desejo. Nós costumamos dizer, não é, no aconselhamento bíblico, que a ira mata. A ira é essa paixão interior poderosa. É verdade, às vezes não necessariamente mata fisicamente alguém, mas às vezes no próprio silêncio, aquele indivíduo irado, ele já matou o outro no coração. A palavra de Deus diz que se você odiar o seu irmão, você já matou ele. É igual o pecado do homicídio. O Senhor Jesus diz isso nos evangelhos. Então, aqui nós temos uma expressão, não é? Uma emoção muito poderosa, e que ela muitas vezes ela é mais comum do que nós imaginamos na nossa vida. Geralmente, trazendo agora uma aplicação, um entendimento dentro de um relacionamento conjugal, a tendência, de modo geral, dos homens, dos maridos, é demonstrar uma ira de maneira silenciosa. A mulher, ela parece ter mais o tino para expor as suas palavras. Talvez a ira da esposa, ela aconteça muito mais através das palavras. Não que o homem não faça isso também, mas a tendência do homem é reagir de maneira irada, silenciosa. Então, a ira às vezes é silenciosa. Isso não significa que o indivíduo não está irado. E você consegue perceber, se você convive com a pessoa, seja mexendo a sobrancelha, seja espremendo os lábios, você já percebe se há ira ali ou não, né? A expressão da ira. Mas vamos lá, a definição da ira, essa é uma ideia também do Robert Jones. Ira é uma resposta da pessoa a um julgamento moral negativo contra uma percepção do mal. Agora, pode ser que ela tenha uma ideia não correta, não bíblica da percepção desse mal. É segundo o julgamento dela, segundo o padrão que ela estabeleceu para ela mesma. Aí se torna um problema. Mas a ira não necessariamente é uma coisa ruim ou errada, porque ela é uma resposta que a pessoa dá a partir de um julgamento que ela faz. É um julgamento moral, geralmente é uma ação, ela é negativa, porque eu não concordo. Isso está sendo feito de maneira errada, existe uma afronta aqui, e segundo o meu entendimento, e aí os meus valores, e eu espero que os nossos valores sejam os valores da palavra de Deus, para responder então negativamente àquela situação. Aí uma série de questões já são levantadas para nós como crentes. É certo o crente se envolver em manifestações? Eu posso expressar a minha indignação com alguma lei que vai contra a palavra de Deus? Acho que a resposta é sim, com certeza. Não precisamos e não vamos expressar a nossa ira de maneira irresponsável ou de maneira a vandalizar, não é? Vamos pegar em armas e cacetetes, vamos quebrar tudo e mostrar que nós estamos indignados. Sem dúvida que não é? Isso não é a resposta para um cristão, um crente, alguém que é nascido de novo, que conhece o Evangelho. Não deve ser assim. Mas percebe que aqui é uma expressão pessoal, né? A ira é uma resposta pessoal. E agora há um julgamento moral. Você vai comparar, você vai trazer um valor, você vai fazer um juízo de valor com respeito àquela situação, aquele acontecimento, aquilo que está sendo proposto. E aí vai haver essa reação, evidentemente negativa, percebendo o mal que há, o conteúdo maligno daquela proposta. Muito bem, vamos olhar um pouco então a ira, quando ela é expressa por Deus. Deus expressa a ira. Deus quem criou todos os sentimentos, não é? Todas as emoções. E
É verdade que as emoções podem ser tingidas pelo pecado, e aí nós temos que tomar cuidado com emoções pecaminosas. Quando elas nos levam a pecar, aí está o problema. E aí certamente já vem um versículo à sua mente, mas nós vamos chegar nele. Mas quando a ira é expressa por Deus, quando Deus está expressando a ira, o que é revelado a nós? Em primeiro lugar, alguns aspectos aqui, muito rápido, tá? A ira de Deus, ela relaciona, em primeiro lugar, com a sua justiça. Nós vimos lá em Romanos, capítulo 2, que Deus tem reservado um dia de ira, o seu dia de julgamento, contra toda injustiça, contra toda impiedade. Olha só o que diz Salmo 7:11. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Na versão revista atualizada vai dizer: cada dia Deus expressa a sua ira, a sua indignação. Por que todos os dias Deus expressa a ira? Sem dúvida, por causa da injustiça do coração dos homens, por causa da pecaminosidade humana. Deus, como justo juiz, ele se indigna, e Deus está agindo, ele é justo juiz. Nós achamos que Deus não está agindo. Poxa, mas por que tudo isso está acontecendo? Deus está no perfeito controle de todas as coisas. Evidente que há um momento, vamos dizer, escatológico, em que ele vai exercer toda a sua justiça através da sua ira, tá? Então Deus é esse justo juiz. A ira dele se relaciona à sua justiça, o caráter santo de Deus, o Deus que é justo. Mas também um outro aspecto da ira de Deus é que a ira de Deus relaciona-se à sua santidade. Deus se ira em resposta ao pecado. Por isso, interessantemente, já numa comparação com a ira do homem, a nossa tendência é não expressar a santidade, mas a pecaminosidade, quando nós ficamos irados. Uma grande parcela das vezes quando ficamos irados. Mas olha só, quando Deus se ira, ele está demonstrando a sua ira por causa da sua santidade. Deus não tolera o mal, Deus não aceita o mal, não é? Olha o que diz Josué capítulo 7, versículo 1. Tem vários textos que você vai poder encontrar na palavra de Deus, mas aqui para representar a ideia para nós. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Aqui é o pecado de Acã, lembra? No livro de Josué. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, das coisas que Deus falou: vocês não vão levar despojo de guerra para vocês. E Acã escondeu, achando que ninguém estaria vendo, mas Deus sabia. Isso foi revelado, foi descoberto, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então Deus, manifestando a sua santidade, também por causa da sua justiça, ele havia dado uma ordem, isso não foi cumprido, isso fere a santidade de Deus, Deus não aceita. Então a pecaminosidade, sem dúvida, leva Deus a demonstrar a sua ira, porque ele é um Deus santo, não é? Mais um aspecto da ira expressada por Deus é que a ira de Deus relaciona-se à sua misericórdia. Olha que interessante. Assim, juízo, a justiça, a santidade, mas também a ira de Deus relaciona-se de alguma forma à sua misericórdia. Deus quer corrigir o erro e resgatar o pecador. Quando nós também tivermos uma paixão poderosa trabalhando no nosso coração, essa paixão da ira, não é? Ficarmos irados, eis aí uma grande oportunidade para refletirmos e trabalharmos no nosso coração o acerto ao erro que Deus quer. Essa é a grande oportunidade, mas nós geralmente não esperamos, nós não fazemos esse caminho, nós já pulamos para expressar a nossa ira imediatamente. Então, um texto que nos ajuda nesse entendimento, você pode ler a passagem, um parágrafo maior do Salmo 103, você vai ver isso, mas versículos 8 e 9 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ao reconhecemos que temos um Deus irado,
Ele é um justo juiz. Isso tem que nos levar a uma atitude de submissão, de quebrantamento, de clamor pela misericórdia dele. Lembra do livro de Jonas? Não é exatamente isso que aconteceu? Deus falou que destruiria a cidade de Nínive, e essa foi a pregação de Jonas, mesmo não querendo pregar assim. O povo se arrependeu. O livro demonstra tamanha grande misericórdia de Deus, porque a ira de Deus foi pregada. Se vocês não se converterem, em outras palavras é isso, vocês vão ser fulminados, vocês vão ser extintos da face da terra. E o povo se converteu, o povo se dobrou, buscou adorar a Deus. Então a ira de Deus relaciona-se à sua misericórdia. Nós precisamos pregar mais, não é? Os homens de Deus no passado tinham sermões assim, né? Como é que é? Me ajuda aí, Milton. O famoso pregador lá fala: pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós precisamos falar sobre a ira de Deus. Não, isso é politicamente incorreto pregar nesses termos hoje em dia, senão as pessoas vão embora da igreja, né? Não é assim que fala? Gente, nós temos que pregar todo o conselho da palavra. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus é um Deus irado. Ele não aceita o pecado, Ele não aceita a maldade, mas Ele é um Deus extremamente misericordioso. Então, se pregarmos a respeito da ira de Deus, pregamos também sobre a misericórdia de Deus. Esse é o grande plano de Deus. Muito bem. E agora então, e a ira expressa pelo homem? Então isso agora um pouco mais para o nosso lado, não é? É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Provérbios 19:3. De modo geral, no fim das contas, não é? Quando nós expressamos a nossa ira, a pecaminosa, nós estamos ficando irados contra Deus no fim das contas. Quando você fica indignado por alguma coisa que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer e você não obtém, você explode a sua ira, primeiramente a quem está próximo ou quem não te deu o que você queria, mas indiretamente você está irado contra Deus, porque você não está aceitando a situação, você não está reconhecendo o controle soberano de Deus sobre a sua vida. Percebe? É isso que Provérbios está falando. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, a sua pecaminosidade. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ele não aceita os preceitos, ele não aceita o desígnio, ele não aceita o plano de Deus e ele se ira contra Deus. Então precisamos começar a avaliar então a ira quando ela é expressa pelo nosso próprio coração. Mas mais alguns textos então, que nos ajudam a entender então a ira quando ela é expressa pelo homem. Como resultado da queda, somos capazes de expressar uma ira pecaminosa. Olha o que diz Colossenses 3:8, então numa lista de pecados. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, está bem próximo, né? Mesma ideia aí. Maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Um trechinho ali da exortação de Paulo aos Colossenses: para ter uma vida transformada, eles precisam abandonar esses aspectos emocionais pecaminosos. Essas atitudes pecaminosas são emoções e palavras, não é? Pecaminosas. E a ira está embutida aí. Então nós precisamos reconhecer os momentos em que nós demonstramos ira na nossa vida, se esta é uma ira justa, se esta é uma ira correta. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais já isso. Mas olha só, a ira, quando expressada por nós, nós precisamos verificar, não é? Temos a capacidade natural de aprender hábitos relacionados à ira pecaminosa. Nós temos essa capacidade de aprender hábitos, de habituarmos a responder pecaminosamente com a nossa ira, geralmente modelados por outras pessoas. Então recebemos influência de outros. Então quando você vê uma criança demonstrando toda a sua ira, pode ter certeza que ela teve alguma influência. Sim, brota de um coração
né, da corrupção do coração, mas ela aprende aquelas ações com algum adulto, alguém que é instrutor, alguém que a está educando, algum ambiente muito próximo traz essa influência para ela. Cultivado torna-se um estilo de vida, sem dúvida. O indivíduo pode se tornar um indivíduo iracundo. Como diz, riscou, pega fogo perto desse aí. Todo mundo já fica amedrontado. Lá vem um indivíduo iracundo, nada está bom para ele. Ele está sempre se queixando, ele está sempre explodindo em ira. Olha o que diz o texto de Provérbios 22, 24 a 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Duas palavras que eles escrevem é ira e cólera. Para que não aprendas as suas veredas. É uma atitude, é uma expressão emocional que vai ajudar esse indivíduo a montar o seu juízo de valor. Há uma percepção do mal, geralmente pecaminosa e errada, não da maneira correta. Então isso pode ser influenciado e aprendido com outro, e assim não enlaces a tua alma. Então é algo que pode ser aprendido sem dúvida. E aí, como pais, como líderes, como alguém que exerce influência sobre as pessoas, nós precisamos olhar muito bem as nossas atitudes, os nossos surtos de ira pecaminosa, porque isso vai influenciar aqueles que estão ao nosso redor. É claro que a cruz de Cristo está sempre disponível. Se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Precisamos reconhecer e buscar modelar o caráter de Cristo na nossa vida. Então não adianta, não é? Se nós expressarmos a nossa ira, os filhos, aqueles que nós discipulamos vão aprender. Não, mas se meu líder faz, eu acho que é legal, ele está correto, porque ele conhece a Bíblia. Se o papai faz, se a mamãe faz, eu vou fazer também. E aí quando você dá uma ordem ao filho, que ele precisa obedecer, ele sai afundando o chão, né? Resfolgando as narinas. Está tudo errado. Ira pecaminosa. Muito bem. É possível então o ser humano irar-se, mas sem pecar? Então, de novo, a ira é uma resposta sim adequada ao pecado. Deus nos deu, Deus criou esta emoção para que pudéssemos responder de maneira adequada a uma percepção pecaminosa. À semelhança de Deus, devemos detestar o mal. Olha só, Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Nós que amamos ao Senhor devemos detestar o mal. A palavra detestar aí fala, então, você tem que se indignar. Fique indignado quando há maldade, quando há de fato uma injustiça. É a nossa percepção. Deus nos dá essa capacidade para fazer esse julgamento. Em primeiro lugar, aqui é uma atitude teocêntrica, é para defender o nome de Deus. Nós deveríamos ser os primeiros a levantarmos uma bandeira em defesa do nome de Deus, quando alguma lei lá no Palácio do Planalto está sendo aprovada contrário à palavra de Deus. Nós deveríamos sim nos manifestar, seja no âmbito político, no âmbito das autoridades, pelo menos expressar a nossa indignação de que nós não aceitamos o deturpar o nome de Deus, o afrontar a santidade de Deus. Nós precisamos orar para ter esses representantes no nosso meio. Infelizmente, como povo brasileiro, nós estamos muito mal representados, tristemente eu diria, mas nós podemos, como povo de Deus, ter essa manifestação, às vezes através das próprias denominações, tendo um manifesto, uma carta, de maneira coerente a expressar isso. Muito bem, mas é possível então o ser humano expressar ira sem pecar? Como pessoas criadas por Deus e recriadas em Cristo, ficamos iradas contra o mal como expressão do amor de Deus e ao próximo, mas sem pecar. Olha o que diz Efésios 4:26, talvez é o texto que te veio à mente mais rapidamente no início desse estudo. O texto, na instrução de Paulo, para os Efésios, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira.
As pessoas às vezes querem usar esse texto como uma garantia de que eu posso ficar irado. Tá vendo? Eu posso ficar indignado. A Bíblia diz que é para irar, só não é para pecar. Então tá bom, então fique irado sem pecar, mostre para mim. O professor Robert Jones disse para mim, numa palestra, na verdade, não é? Explicando o texto, ele fez uma paráfrase. Talvez o texto, a força é para explicar assim: ainda que você ficar irado, não peque. Talvez esse seria o melhor entendimento do que Paulo está falando aqui para os Efésios. A ira é um sentimento, sim, é correto, é uma expressão quanto ao mal percebido, sim, algo que afronta o nome de Deus. Então, se você vai defender o nome de Deus, se o seu interesse é teocêntrico, a sua ira é correta, ela é justa. Mas, como eu disse, a grande maioria das vezes que ficamos irados é para um interesse muito egoísta. É porque comeram o último pedaço de bolo. Porque na hora que eu fui servir, já comeram o último bife, sobrou zoiudo frito, né? Como dizem, eu tenho que comer o ovo frito agora. É porque eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. São as expectativas que não foram alcançadas. Essa geralmente é a situação mais clara, mais rápida, em que nós expressamos uma ira pecaminosa. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho mais, né? Pelo menos uma ilustração sobre a questão da ira. Mas olha só, devemos sempre ter um cuidado com relação à ira. Devemos sempre cuidar com esse sentimento, porque olha o que diz Tiago 1, 19 e 20, já estabelece também esse alicerce para nós. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira é um sentimento muito rápido, é um julgamento muito rápido. Quando nós percebemos a situação ou o mal e já expressamos, nós precisamos ter essa ira debaixo de controle. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É como que, se quando eu fico irado por uma expectativa de algo que eu queria ter e não tenho, então eu subo no trono do juiz, eu falo para Deus: Deus, o Senhor é o único justo juiz, mas se eu desse um pouquinho aí, deixa que eu tomo conta agora desse caos, dessa causa. Eu vou resolver, eu vou julgar esta causa. Agora, quando você se coloca no lugar de Deus, pensa o quê? Você acha que você é um juiz justo, benevolente, misericordioso? Nós defendemos a nossa causa em benefício próprio. Tristemente, é isso que acontece lá no Palácio Planalto, né? O nosso contexto político brasileiro. Eles querem julgar a própria causa, eles querem se inocentar, e na verdade quem está errado é quem está tentando fazer algo justo e correto. É assim que é o processo. Então, a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque ela é deficiente, ela está contaminada, ela é interesseira, ela é só para defender a pele do indivíduo. Então nós não somos bons juízes, Deus é justo juiz, e nós podemos então ter a percepção dos valores divinos e defender o nome dele, não deixar que o nome de Deus seja afrontado. As pessoas sempre vão lembrar: mas Jesus ficou irado, ele expulsou os vendilhões do templo. Interessante, o próprio Senhor Jesus como exemplo aí, ele estava defendendo o que? Os interesses pessoais dele, ou defendendo o nome de Deus? Quando ele diz: a casa do meu pai, né, não vai ser um lugar de corrupção, mas ela será chamada casa de oração. É o lugar que as pessoas vêm para trazer a sua adoração ao Pai. Como verificar então se a minha ira ela é aceitável diante de Deus? A minha percepção da situação está correta? Isso aqui é importante, porque a nossa tendência não é trabalhar com estas informações. Nós compramos muitas vezes a informação do jeito que ela vem.
Você conhece os fatos, de fato, tudo que está envolvido, as motivações do porquê as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo. Traga para uma situação de ira na sua vida pessoal, talvez no seu relacionamento familiar, não é? Talvez as primeiras pessoas a sentirem a nossa própria ira é a nossa própria família, o cônjuge, os filhos. Faça um juízo de valor agora corretamente, olhando para a palavra de Deus, e vê se você não foi tendencioso, você quis interpretar a situação do seu jeito. Eu preciso contar uma história. Nunca é bom o pregador dar exemplo pessoal, mas espero que vocês entendam. Uma vez eu disciplinei um filho meu errado, o filho errado, não de maneira errada. Tentei ser bíblico na disciplina usando a varinha do jeito certo, mas foi o filho errado. Eu cheguei em casa, a Dulce tinha toda uma situação e eu já fiquei irado. Eu falei, como pode? E ela já estava bem cansada, não é? Como diz, bem estressada de toda a situação. Já tinha tentado fazer a correção, mas parece que não estava funcionando. Então o sacerdote da casa chegou, falou, deixa comigo, eu resolvo. Peguei no braço do menino e levei para o quarto. E a Dulce, querido, Dulce, eu vou resolver. Mas querido, vem aqui, deixa eu falar com você. Não, eu resolvo. Eu estava tão indignado, né? Quando a ira sobe assim, né? Parece o desenho animado, né? Ficamos vermelhos. Eu vou resolver essa situação. E fui com toda a minha indignação, buscando alguma calma do Espírito Santo de Deus, para, com a força correta e não espancando o filho, exercer o justo juízo, né? Pelo mal percebido. Mas eu não conhecia os fatos. Quando voltei, falei, tá bom, querida, já resolvi. Ele ganhou a disciplina. Pois é, não foi ele, foi esse aqui, ó, né? Que terror, que difícil. Tudo errado. A minha ira precipitada, a minha ira muito rápida. Preciso saber, eu conheço os fatos? Ou estou fazendo uma suposição e tirando uma conclusão precipitada? Por isso que muitas das vezes a nossa ira é pecaminosa, porque ela é rapidinho. Nós queremos responder com esse juízo de valor. Nós não perguntamos, espera aí, por que eu estou ficando irado? É justo essa ira? É um mal percebido? Há um pecado envolvido? É algo moral? Está sendo afrontado o nome de Deus nessa situação? É preciso uma correção de pessoas nessa situação? Nós geralmente pulamos rapidinho, pegamos o cetro do juiz que queremos ser e resolver logo a situação. Qual a motivação da minha ira? Ela é teocêntrica, ela é egocêntrica? A situação que me provoca a ira envolve de fato um pecado? Aí justifica a ira. Mas se não tem pecado, será que é só uma questão de preferência pessoal? Será que era só uma expectativa que eu tinha? Cheguei em casa, a esposa fala, querido, não tive tempo de fazer o jantar e nós vamos comer miojo hoje. Será que não era só a expectativa do arroz, do feijão, da batata frita e do bife que eu queria? E agora só tenho que comer miojo? Será que é uma frustração pessoal? Talvez por causa de um temor que eu tinha e aquela coisa aconteceu. Crenças falsas. Infelizmente, no meio do povo chamado povo de Deus, se é que é de fato povo de Deus, quantas pregações irrelevantes, trazendo conceitos que não são bíblicos. Isso gera uma expectativa, um entendimento da pessoa de Deus totalmente que não é o Deus da palavra. Um Deus que é soberano, um Deus que é sábio, um Deus que é bom. Na mente dessas pessoas, Deus é quase que um gênio da lâmpada, do Aladim. Você esfrega as suas mãos, né? Não esfregando a lâmpada, mas em oração, e Deus tem que se subordinar a você, aos seus pedidos. E aí vai, uma teologia toda furada. E quando você não tem, você fica indignado. Será que é isso que está acontecendo no meu coração? Infelizmente, no meio do nosso povo, chamado povo de Deus, essa é uma visão muito errada. As pessoas criam expectativas falsas, de crenças falsas a respeito da palavra.
Uma das situações mais claras é esse ministério chamado de capelania hospitalar. As pessoas vão lá e declaram determinada cura e não sei o quê, e a coisa não acontece, não é? Então joga-se qualquer desculpa esfarrapada, porque não tinha fé. Isso gera grande ira nos corações, seja do doente, dos familiares do doente, mas que Deus é esse, não é? Então são crenças falsas. Será que eu estou entrando nessa também? Tendo entendimento? Não, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você vai sair dessa. Onde é que está escrito na Bíblia? Se pelo menos adicionasse mais uma informação na frase, fica tranquilo, irmão, no fim vai dar tudo certo, vai dar mesmo, Deus é soberano, no fim Deus levará a cabo todas as suas promessas e estaremos no céu para todo sempre com Ele. Mas temos que tomar cuidado com essas crenças falsas que geram esperança falsa no coração. Como é que eu estou organizando a minha vida? Em torno do quê? Esse é o problema. As pessoas ficam iradas porque estão com a vida toda bagunçada e querem que num estalo de dedo, né, na sua indignação, tudo se resolva ao seu redor, mas não estão assumindo a responsabilidade que Deus dá individualmente para nós. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas, eu sou crente, eu vou orar, eu vou passar no vestibular, na prova do Enem. Não basta ser crente, você tem que estudar, faz a sua parte. Fui lá, fiz a prova, tirei nota baixa, Deus não está me ajudando mesmo, aí fica indignado contra Deus. Então, assume a responsabilidade, não é? É isso que eu preciso avaliar ao lidar com a minha ira. Mais uma lista de perguntas, não é? Para avaliar a ira. A minha ira é tardia ou se expressa de imediato? O iracundo é rapidinho, ele é pavio curto, como diz. Como que é a ira na sua vida? Você tem o controle, essa paixão poderosa, essa paixão interior. Você avalia em primeiro lugar, você vê os conceitos que estão por detrás dos seus requerimentos, das suas expectativas, para poder lidar de maneira correta. Quanto tempo dura a sua ira? Você fica dias, horas, dias, semanas irado? Lembro de uma história de uma mãe com uma filha, 20 anos de ira, aí vira raiz de amargura, vira ódio no coração. A ira é perigosa, porque ela mata. Se virar ódio, já matou no coração. Esse é o padrão de Jesus. Então, a ira com ressentimento, com amargura, com ódio, causa um grande estrago no nosso coração. É uma emoção muito poderosa. Então, quanto tempo dura a ira? Nós deveríamos tratar dela rapidinho. Efésios fala, não se põe o sol sobre a sua ira. Na pior das hipóteses, nós temos 12 horas para resolver a ira, né? Antes do sol se pôr. Não podemos ficar alimentando a ira. Minha ira é controlada ou descontrolada? Será que ela está me controlando? Eu vivo indignado, dia após dia eu acordo indignado com aquela situação. Se ela está controlando meu coração, tem alguma coisa errada. Eu posso sim expressar a minha ira quando o nome de Deus está sendo afrontado, mas eu não tenho que andar afundando o chão, cheio de ira o tempo todo. Senão ela se torna um ídolo, não é? Ela controla a minha vida. Contra o que ou quem se dirige a minha ira? Lembra? O texto de Provérbios está falando que é contra Deus a nossa ira. Eu preciso ver, isso está atingindo, no fim das contas, o testemunho que Deus tem. Esta é uma ira justa, correta, é uma ira santa, é uma indignação contra o pecado, ou é algo egoísta? É para me defender? Então, é contra quem? O que eu estou querendo na demonstração da minha ira? É para que eu seja moldado pela palavra de Deus, para que Deus me ajude a ter domínio próprio. Eu necessariamente não vejo essa oportunidade na ira. Aí está o grande desafio. E qual é o resultado da ira? Bati a porta, deixei todo mundo com medo, ameacei as pessoas estão se afastando de mim, na hora que eu estou chegando na roda todo mundo se dispersa,
Qual o resultado final? Qual é o fruto? O que eu tenho conseguido com a minha ira? A ira justa, ela produz a justiça de Deus, mas ela também revela a misericórdia de Deus. E o que a minha ira está produzindo na minha própria vida? E aí sim, então, para a gente começar a finalizar aqui, como é que nós podemos ajudar alguém que está irado, que tem lutado com a ira no coração? Em primeiro lugar, comece com passos normais de um ministério, a fim de cultivar um relacionamento afetuoso e acolhedor. Isso aqui é sugestão do Robert Jones. Você tem que entrar no mundo da pessoa. Ao perceber a ira de alguém, você tem a grande oportunidade de mostrar para ela que essa reação te chamou a atenção. Não é a situação em que ela demonstrou ira, mas é a própria ira dela, é a oportunidade de você, em amor, se achegar a essa pessoa. Então é isso, comece com esse passo desse ministério de aconselhar. As pessoas, elas precisam, de alguém que com a sabedoria da palavra vai trazer a esperança da palavra para ela. Então, se você demonstrar isso e não for um acusador, um apontador de dedos, não é? Um juiz também, fazer um juízo simplesmente, a pessoa não vai querer ouvir. Mas se você se aproximar com um coração quebrantado, numa real demonstração de ajuda para essa pessoa, ela vai querer ouvir. No meio da ira dela, do turbilhão dela, não é? De expressão de ira, você pode auxiliá-la. Ouça a pessoa buscando a manifestação da ira contra Deus. Identifique-a e trate-a como pecado. Lembra de novo Provérbios. Olha, a sua ira, ela não é justa. Se tornou um pecado e você vai colher frutos desse pecado. Olha as consequências da sua ira. Olha o que você está colhendo. Você não está colhendo a justiça de Deus. A sua ira não está produzindo a justiça de Deus. Então, neste caso, é uma ira pecaminosa. E você precisa aprender a controlar essa paixão poderosa interior no seu coração. E como vai fazer isso? Você vai orar. Você vai ter que anotar durante a semana as vezes que você percebe as situações que te levam a sair do sério, não é? A ficar irado. E assim você vai ensinando. Ensine uma teologia sadia, a verdade bíblica sobre o Deus verdadeiro, porque a instrução da palavra, e é a palavra que regenera, é a palavra que transforma, é a palavra que traz o valor correto. Olha essa situação, parece que essa é uma extração que o Robert Jones faz de João Calvino, numa série de pregações que ele tem na verdade um livro, né? Sermões, pregações no livro de Jó. Ele diz assim: contudo o Espírito Santo quis nos dizer que, se desejamos dar glória a Deus e bendizer o seu nome apropriadamente, precisamos estar convencidos de que Deus não faz nada sem um propósito. Sendo assim, não atribuamos a Ele crueldade nem ignorância, como se Ele fizesse as coisas por maldade e irrefletidamente, mas reconheçamos que Ele procede em tudo com admirável justiça, com bondade e sabedoria infinita, de modo que há somente plena retidão ou equidade em tudo que Ele faz. Isso é uma boa teologia, no entendimento dos atributos da própria pessoa de Deus. Deus não se engana, Deus não erra no seu juízo, Ele é o justo juiz, e mesmo que haja sofrimento, e você vai encontrar pessoas, muitas vezes até num leito, que estão sofrendo, estão na verdade indignadas contra Deus. Olha, Deus não atende o meu clamor, olha o que Deus legou a mim. Essa foi uma experiência que tivemos num aconselhamento com uma senhora, e ela contou o caos todo da vida dela. De fato, muito sofrimento na vida daquela mulher. E eu fiz uma única pergunta. Eu falei: minha irmã, então, para que você crê que Deus te criou? Para que você existe? Eu queria que a resposta dela fosse: para glorificar o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Mas não, aí ela contou uma outra história, mais complexa ainda. E no final ela falou: está vendo? E ela chorando falou: Deus me criou mesmo, foi para sofrer, pastor.
ela estava indignada, ela estava irada contra Deus. Ela não tinha esse entendimento de uma teologia correta, não é? Entendemos talvez uma teologia correta, a teologia do sofrimento. Como disse C.S. Lewis, né? O sofrimento é o megafone de Deus para a voz, é a voz de Deus para a alma do homem. Deus quer nos ensinar, e quando entrarmos em sofrimento, eis ali uma grande oportunidade de termos o caráter de Cristo lapidado em nós. Mas humanamente falando, do lado pecaminoso a gente não enxerga assim. E aí vamos ter consequências do fruto da nossa ira. Então uma teologia boa, correta, a respeito da teologia da oração, a teologia do sofrimento. Você vai ter que falar sobre ansiedade, você vai falar sobre expectativas, como é o coração humano com as paixões, os desejos controladores. Aí você vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Então precisa ensinar a palavra de Deus para o seu aconselhado. Ensine e demonstre a alternativa bíblica da lamentação. Não estou dizendo que a sua vida não é sofrida. Então faça do jeito certo. Traga o seu lamento a Deus. Olha a história de Jó, um excelente livro, não é? Porque às vezes nós como conselheiros, nós ficamos às vezes aterrorizados, não sabemos exatamente o que fazer com o aconselhado que fala de tamanho sofrimento que ele está passando. E às vezes o próprio aconselhado fala, você acha que é tudo fácil porque você não está sofrendo igual. É verdade, nós podemos falar, eu não sofri como você está sofrendo. Demonstrar pelo menos um pouco de empatia. Mas eu conheço alguém que sofreu, até mais do que você, o próprio Salvador, o Senhor Jesus. Mas saiba que você pode trazer o seu lamento aos pés da cruz. Não foi assim com o povo de Deus? O livro de Salmos, né, pastor Milton? Muitos lamentos, mas do jeito certo, com a teologia correta. Olha para a história de Jó, ele nunca acusou a Deus do seu sofrimento, ele lamentou, ele falava para Deus, Deus está doendo. Ele questionava Deus, por quê? Mas no final ele tem a resposta do porquê. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem as maravilhas do Senhor, é o que ele tinha acabado de escrever. Deus trouxe toda a sua descrição do seu poder, da sua soberania, e isso era suficiente para aquietar o coração de Jó. Então ensine, demonstre essa alternativa bíblica de lamento, ao invés de murmuração, de reclamação, de jogar toda a culpa em Deus. Isso é algo sério, é importante. Supervisione a pessoa enquanto ela adota e aplica esta nova perspectiva em meio às lutas e tribulações que ela estiver passando. Isso mostra a sua empatia para com ela. Aí são algumas dicas, não é? Querido, leia um bom livro sobre a questão da ira, Ira Arrancando o Mal pela Raiz, Robert Jones, tinha aqui na livraria um bom estudo. Você vai perceber que a ira é uma emoção muito mais comum do que você imagina, não é? Às vezes nós temos o estereótipo do indivíduo irado. É verdade, eles estão no meio, no nosso meio nós deparamos, mas muitas vezes nós mesmos estamos reagindo com uma ira não correta, uma ira pecaminosa. Que Deus o abençoe, que você leve em consideração esse tema importante dentro da área do aconselhamento também. Vamos orar.